Dia 7 de outubro, nós reunimos aqui na Balsas TV os representantes dos candidatos a prefeito de Balsas para a gente determinar e ver o que a gente iria fazer, né, nessa série de entrevistas, e não só a série de entrevistas, mas também a cobertura especial da Balsas TV para as eleições 2020. Nós tivemos uma reunião com os representantes, aqui nós inclusive, tudo foi registrado, né, em uma ata que nós... Essa foi a reunião que nós tivemos, aí está vendo as imagens dessa reunião, no dia 7 de outubro, e nós aqui fizemos, inclusive, em sorteio, foi determinado a ordem das entrevistas, né, com os candidatos a prefeito de Balsas, também como seria a cobertura da agenda dos candidatos e também a cobertura do principal evento final da campanha e no dia da eleição, como seria. Tudo isso a gente tratou nessa reunião no dia 7 de outubro. Então, nós fizemos o sorteio e ficou como primeiro participante, nesse dia 3 de novembro, terça-feira, o candidato do PSL, José Gabriel, que já está conosco aqui no estúdio. Boa tarde, candidato. Muito obrigado pela sua vinda. Boa tarde. Para nós é uma satisfação. Parabenizamos a emissora, ao teu programa, por dar essa oportunidade de a gente participar e as pessoas tornarem mais conhecidos, né? Muito bem. E antes de começarmos a entrevista, eu quero que você acompanhe aí a biografia, para você que não conhece ainda, porventura não conheça, o candidato José Gabriel. Eu quero deixar claro também que na reunião ficou determinado que as produtoras, os responsáveis pelas campanhas, iriam enviar para a gente a biografia dos candidatos. Conheça um pouco mais sobre o candidato do PSL. Zé Gabriel tem 59 anos. Nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Tapera. Filho de operário, cresceu à luz da educação rígida e conservadora. Começou a trabalhar aos 11 anos vendendo picolé, ajudando na renda familiar. Com 15 anos, iniciou como office boy em uma empresa do agronegócio, evoluindo e crescendo até tornar-se gestor comercial e procurador da empresa Ceval, atual Bunge. Sua história com Balsas começa em 1998, onde atuou na Bunge, nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins, construindo 12 filiais e uma fábrica esmagadora de soja no Piauí. Trabalhou em grandes grupos empresariais, Multigram, Insolo, CGG. Zé Gabriel é casado há 36 anos com Mara Zanchi. Juntos, têm 3 filhos, Aline, Adriana e Leonardo. Avô do Nicolas, filho de Leonardo e Ana Lia. Todos preservam os laços familiares, crentes em Deus, liberdade, respeito ao próximo, patriotismo e social liberal. Zé Gabriel fez e construiu sua vida em Balsas. Encantado pela receptividade, sempre motivado pelo desafio e oportunidade da região. Hoje, exerce a função de consultor do agronegócio no escritório Mapito Agronegócios, na comercialização de grãos. Zé Gabriel sempre teve gosto pela política. Com a política atual e vendo a necessidade de mudanças, aliado a Bolsonaro, foi candidato a deputado federal nas últimas eleições e, sem apoio financeiro, políticos e coligações, foi o segundo mais votado em Balsas. As pessoas de bem precisam entrar na política com espírito empreendedor, renovador. Sente a necessidade de participar efetivamente dos problemas de nossa cidade e ajudá-la a ser melhor para todos. Lembrando que essa produção foi enviada pela assessoria dos candidatos e que o mesmo tempo que foi dado para essa biografia será dado amanhã para o prefeito candidato Eric Augusto. Lembrando também que a nossa entrevista terá 15 minutos. 15 minutos, eu pergunto à produção se já podemos começar a nossa entrevista. Agora, meio-dia, 9 minutos agora. Recebendo aqui, então, o candidato José Gabriel, do PSL. Candidato, a nossa entrevista, o nosso tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Ok, Cadu, muito bom. Olha só, eu queria que você começasse falando o que habilita o senhor, o que te dá, o que te habilita para ser prefeito de Balsas a partir de 2021? Bom, inicialmente é uma questão de gosto, de vontade. Sempre tive gosto pela política. E entendo que a política está nas nossas vidas, de todos. Embora
A gente escuta ainda pessoas que se opõem e dizem, eu não gosto, mas temos que mudar. As pessoas de bem precisam entrar. Isso foi um dos motivos que nos trouxe, porque também pela insatisfação da forma com que vinha sendo administrado o país e, de uma forma geral, uma velha política extensiva ao Estado e aos municípios, e fez com que nós chegássemos ao ponto de sermos candidatos 2 anos atrás a deputado. E agora para prefeito, mais do que nunca, porque temos um conhecimento, temos uma vida, estamos há 23 anos aqui em Balsas, e eu não vou falar de mim, mas as pessoas que trabalham, que estão comigo durante esse período de tempo, têm a afirmação e podem fazer o seu juízo. Eu quero ser prefeito porque tenho consciência de que nós temos capacidade, conhecimento para desenvolver um bom trabalho. Entendo que o que está acontecendo pode ser melhor. Nós temos como fazer. E é isso que me motivou mais ainda, né, nessas eleições, como eu venho afirmando desde janeiro, que o nosso partido, o PSL, teria candidato a prefeito. Nós tínhamos 3 nomes, um dos quais seria eu. E lá na convenção a gente faria essa definição que ocorreu no dia 15 de setembro. Então, realmente, sobrecaiu a minha pessoa e nós temos essa característica, ou, vamos dizer assim, nós estamos aptos, conscientes daquilo que tem que ser feito. Balsas é o 3º município do Maranhão. Tem uma arrecadação enorme, os recursos estão aí, tivemos um governo federal bastante participativo, um governo estadual também, então as coisas podem ser melhor. Isso que credenciou, nos animou, e até porque tem que ter democracia. Nós precisamos, inclusive, que tivesse até mais candidatos a prefeito, não só 2. Mas estamos aqui dispostos e convictos de que podemos chegar a essa vitória, sem sombra de dúvida. Agora, candidato, há 4 anos, exatos 4 anos, o senhor comemorava em novembro a vitória do prefeito Érico, que o senhor fazia parte daquele grupo. Inclusive foi convidado depois para ser secretário, ficou alguns meses. 4 anos depois, o senhor não faz mais parte desse grupo. Como é que o senhor vê isso daí? Não, esse é um tramite normal. Realmente era um momento que nos levou a tomar aquela posição 4 anos atrás, em função de algumas situações. Nós entendíamos que poderia ser a melhor opção, né? Partimos, como eu disse, sempre tivemos um gosto pela política, e aceitamos e fomos e participamos. Nos empenhamos para que houvesse uma vitória, né? Tanto é que logo em seguida houve um mutirão, lembro que a cidade estava problemática, onde nós tivemos uma participação ativa também, onde se fez contato com empresários, com produtores, onde o pessoal disponibilizou de máquina, equipamento, pessoas, e se fez aquele mutirão da limpeza na cidade. Então estávamos envolvidos, a cidade toda, vendo uma nova opção, não desmerecendo o outro candidato, em hipótese alguma, mas naquele momento entendíamos que fosse melhor. Fui secretário durante 4 meses, realmente fui convidado, foi uma surpresa para mim, reconheço, agradeço, foi uma oportunidade. Diante de termos assumido, tão logo nós entramos na secretaria, ela funcionou o tempo todo no meu escritório, nós tínhamos também uma subsecretária, que foi designado pelo nosso prefeito na época, né? E diante de Balsas, diante de nós estarmos envolvidos na agricultura, dentro daquilo do potencial que tem, nós entendimos que nós tínhamos que promover Balsas, sendo que naquele momento nós tínhamos um governo federal, um estadual e um municipal, e um distrito industrial há mais de 4, 5 anos e não tinha investimento. E o que nós precisamos, e que é uma meta hoje da nossa gestão? Então, naquele momento, nós levantamos, eu levantei todos os dados de Balsas, de produção, desde a questão de gado, da piscicultura, do pequeno produtor, as aptidões que tinha Balsas, seus rios, né, a sua riqueza, né, o potencial todo de produção, o que produzia. E isso foi feito naquele dia do primeiro o lançamento da primeira colheita de safra do Maranhão, oficialmente. Juntamos todas as informações. Aquilo era para ser compilado, juntado, e através disso nós irmos para o Brasil, e para não dizer para o mundo, e mostrar o que é Balsas.
é a terceira cidade do estado. Tem um potencial enorme. Tem pessoas, tem gente, tem solo, tem água, temos um distrito industrial, temos uma estrutura política, então nós temos que buscar um investidor. E isso foi feito, esse trabalho todo, e logo após isso, a gente sentiu, assim, uma questão de desenvolvimento de trabalho da gestão. E nós sentimos que não estava compatível com aquilo que nós imaginávamos, nós queríamos fazer. E, diante disso, deixamos passar mais um pouco. Eu confesso que lá em março, eu já estava assimilando essa ideia de deixar o governo, mas fiquei mais um pouco, até para ter a real certeza do que eu estava fazendo. Então, foi assim uma questão de nada contra a pessoa, né, a administração, são formas de governo, são formas de administrar. Nesse evento que a gente fez, nós tivemos uma participação efetiva da APROSOJ e do Sindicato Produtor, que é o Sindibalsas, onde os custos, mais de 80%, foram custeados pelas duas entidades. Então, eles foram muito participativos, porque nós tínhamos, naquele momento, nós estávamos agraciados, né, enganjados, para quê? No desenvolvimento. E o objetivo disso tudo era o quê? É nós mostrar Balsas, que tem um potencial enorme, porque nós temos que trazer mão de obra, é o trabalho. Então, diante disso, foi a nossa firmeza. Não sentimos tanta firmeza e, diante de não ter uma certeza e não ter uma pessoa 100% comprometida, eu pedi demissão ao prefeito e deixando ele livre para ele colocar outra pessoa e trabalhar de acordo. Porque eu entendo, e sempre fiz isso, se você não está satisfeito, você tem que mudar. Se não é aquilo que você quer, você tem a liberdade e tem que ter a liberdade de tomar uma decisão. Muito bem. Nós também na reunião falamos que nós iríamos disponibilizar 3 temas para serem feitas as perguntas do eleitor. Infraestrutura, eu vou mostrar aqui agora, né? Nós temos ainda infraestrutura, está aqui. Vou mostrar. Infraestrutura, isso. Emprego, educação e saúde. Eu vou pedir para o senhor me ajudar aqui, segurar só aqui, okay. eu vou aqui. Perfeito. Vou aqui dobrando rapidamente, para a gente poder fazer, então, lembrando que apenas uma pergunta desse segmento será feita. Suponhamos que caia saúde, um exemplo. Essa pergunta não será mais feita em nenhum momento para nem mais um candidato. Ok. Tá? Ou seja, são 4 perguntas, uma pergunta por dia, e o candidato irá responder a pergunta do eleitor, o senhor mesmo é que vai fazer esse sorteio para a gente. Né? Muito obrigado aos nossos telespectadores, grande audiência agora nas redes sociais, também no canal 23. Aqui nós temos, o senhor me permite aqui? Perfeito. Pois não? Pode conduzir, pode até tirar. Não, por favor, se eu tirei o MD aqui que eu Okay. Isso. Pode segurar aqui, por favor, Sim. senhor. Vamos abrir aqui a pergunta do eleitor sobre infraestrutura. Atenção, a pergunta do eleitor sobre infraestrutura na tela para a gente, por favor. Boa tarde, candidato. Me chamo José Guilherme e moro no bairro Conjunto Planalto. Candidato, sabemos que Balsas tem recebido uma ajuda muito grande do governo na infraestrutura, recebendo asfaltos, pavimentação asfáltica e etc. Você, candidato, se caso for eleito e não for aliado do atual governo do estado, como que o senhor planeja manter esse recebimento de asfalto e infraestrutura para Balsas? Com a palavra. Ok, muito obrigado pela pergunta. A verdade é o seguinte, o município já tem uma receita, nós temos um orçamento hoje que está girando ao redor de 390 milhões, que é um número expressivo. Fora isso, nós temos as emendas de deputados, né, e senador, o governo do estado e o federal. Então nós sentimos, nós ganhando a eleição, nós vamos ter um governo que não é do partido. Mas nós o respeitamos, assim como com certeza ele o fará, e aquilo que é de direito, e aquilo que é possível, nós vamos buscar, que é uma reivindicação, não é minha, não é do prefeito, mas sim da população. Então nós vamos trabalhar em conjunto. Essa administração nossa, ela será aberta, será participativa, onde vocês, todo eleitor, todo morador da cidade vai ter a sua participação. Essa é a gestão que nós queremos montar.
Então, eu não vejo dificuldade, uma vez de que nós, nos enquadrando, a gente vai até o governo do Estado reivindicar aquilo que é de direito e aquilo que é possível para nós. Por outro lado, nós temos um afinamento, uma simpatia e um entendimento com o governo federal, que também detém de recursos, e aqui, desde o ano passado, vem sendo colocado recursos, e que muitas vezes até foi omitido pela administração atual municipal, mas houve recurso federal, inclusive em asfaltos que foram feitos nos bairros aí. Então, não vejo isso como problema. Eu acho que nós temos que pensar é o seguinte, é a nova política. Essa coisa da perseguição, disso ou daquilo, não cabe a nós. Nós temos que pensar em todos. Nós vamos tratar todos com respeito. E assim como a gente também espera a reciprocidade. Candidato, a respeito de propostas para o próximo pleito aí, para o próximo ano, se eleito na área da segurança pública, muito embora a gente saiba que é uma observação e algo do governo do Estado, né, a questão do policiamento, mas passa pela preocupação do gestor público municipal. O que você pode pensar para melhorar a segurança pública de Balsas? Olha, é uma questão fundamental, porque realmente eu entendo que, assim, do modo geral, as leis precisam ser adaptadas. Começa por aí. Então, é muito importante ao eleitor, e essa eleição agora, ela é fundamental. Por quê? Porque é a base para daqui 2 anos. Então, nós temos que ter representantes que também olhem essa questão da legislação como um todo, para que possa... A gente escuta muito, a polícia vai lá e prende, e aí, pela outra porta, sai. Então, assim, com todo respeito, dentro da administração nossa, o que nós temos que fazer? Aquilo que está na nossa altura, na nossa mão. Tem uma lei nova aí, Cadu, que me parece que a prefeitura, o prefeito, ele pode participar no pagamento de horas extras. Ou seja, existe um efetivo, ele está ligado ao governo do Estado, à Polícia Militar, né, cabe a ele, mas existe uma condição de a prefeitura também, ou seja, ajudar nessa questão. Então, nós teríamos, talvez, um contingente de pessoas onde elas poderiam estar trabalhando mais horas. Com isso, nós aumentaríamos a participação desse pessoal, né, na rua, vamos dizer assim. Inclusive, alguns postos que tem em alguns bairros que foram construídos estão fechados. Então, a gente tem que rever essa questão do policiamento em alguns bairros, né, e da segurança. Então, o que estiver em nós, na questão também de auxílio para que isso funcione, até como, vamos dizer assim, como questão de combustível, para as viaturas rodar, né, a administração vai estar muito voltada nesse quesito. Nós temos que olhar, nós precisamos melhorar. Realmente, nós não estamos vivendo um momento bom. E eu acho que nós temos que ter, nós temos que ter segurança. As pessoas precisam ter o direito de ir e de vir. Então, e a questão da segurança, ela também, indiretamente, ela vem de um outro ponto, né, que é uma conjuntura. Se nós tivéssemos uma oferta de mão de obra de trabalho, uma ocupação de esporte e de lazer, muitas crianças, muitos menores, talvez também não teriam tempo de pensar alguma coisa que não deve. Então, isso é um ponto crucial para nós, onde o DMT também pensamos em aumentar um pouco o efetivo, valorizar, treinar, né, dar capacitação, para que possa ter um trabalho efetivo na questão urbana, de trânsito, que isso ajuda a favorecer os demais. Ok, nós vamos ter a oportunidade na quinta-feira de continuar nossa conversa. Os 15 minutos já foram. Quê? Meu Deus, comecei agora, não é possível. Você tem 30 segundos para falar com o seu eleitor ainda, vamos lá. Bom, gente, mais uma vez, nós entramos aqui porque temos convicção da nossa capacidade. Nós queremos trabalhar, tenho certeza. Nós vamos fazer uma administração voltada realmente para todos, aberta. Temos condições, existem recursos e dá para fazer muito mais do que já foi feito. Podem ter certeza. Okay, muito obrigado. Então, 10 segundos ainda. Opa, que bom! Não, mas é isso aí mesmo, gente. Honestamente, eu, Cleonésio, então nós estamos aí para encarar sem problema. Muito obrigado, candidato. Quinta-feira a gente volta a se encontrar aqui. Muito obrigado, viu? Valeu, Cadu. Lembrando que amanhã nós teremos a entrevista com o candidato à reeleição pelo PDT, Eric Augusto. Em novembro, o programa Balsas Acontece vai dar oportunidade ao eleitor de conhecer melhor as propostas dos candidatos a prefeito de Balsas, em uma série de entrevistas ao vivo.
Nos dias 3 e 5 de novembro, vamos receber o candidato do PSL, José Gabriel. Nos dias 4 e 6, é a vez do candidato à reeleição, Eric Augusto, do PDT. Marque na sua agenda. Eleições 2020, na Balsas TV. Faz bem assistir.